Fala aí, galera do Pod Cristo, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um episódio do nosso podcast. Então, se preparem aí, ajuste os fones de ouvido, pegue suas bíblias para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá? E como o nosso recado sempre do começo, tá? Nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @podcast.podcristo, nas nossas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon e enfins. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Clica lá em se inscrever, ative o sininho, curta, compartilha, porque isso pode edificar a vida de alguém pode aprender de Cristo, alguém pode ser resgatado por Cristo através da mensagem da Bíblia, tá bom? Que nós transmitimos aí. E é isso aí. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem. Você tá bem? Tô bem. Então... Tô aqui refletindo sobre o que vamos falar hoje. Uhum. Acho que é um tema muito importante, né? Não que o que a gente vem falando aqui não seja, mas eu acho que é algo que a nossa natureza humana não é propensa a fazer, né? É verdade. Hoje no mundo está em falta, né? Sim. E você vê muitas pessoas aí doentes por causa disso. Sem mais delongas, o nosso tema hoje, da nossa conversa, é: perdoar é manter um coração saudável? É uma pergunta, né? Perdoar é manter um coração saudável? E aí? Sim. Por onde começamos? Eu acho que pelo significado da palavra, né? Perdão. O que é perdoar? Uhum. Nas minhas buscas infinitas no Google, perdoar é extinguir a culpa e apagar a mágoa. Perdoar não é esquecer, tá? Eu acho que é importante a gente falar disso. Ninguém tem amnésia, então quando algo acontece, a gente não se esquece do que aconteceu, mas a gente se lembra sem mágoa, sem culpar a pessoa por aquilo, né? E aí eu fui um pouquinho mais longe, eu fui procurar a etimologia dessa palavra, de onde ela veio. Sim, E perdoar vem do latim perdonare, e isso significa deixar de querer mal a alguém responsável por um ato desagradável ou hostil, ou que prejudicou ou fez sofrer, renunciando à aplicação de um castigo ou punição. Não guarda ressentimento em relação a um agravo. E lendo isso aqui, né? Já antes de entrar no contexto bíblico, mas toda vez que a gente tem mágoa por alguém, isso significa que alguém fez algo errado, que na nossa visão pelo menos é errado. Sim. Nós nos sentimos injustiçados ou feridos, e nós queremos que a pessoa seja punida por aquilo, né? Por fazer a gente se sentir mal. E aí no latim, o significado da palavra no latim diz que é justamente isso. Não querer imputar ao outro a punição daquilo, né? Deixar a mágoa ir embora e deixar que não querer que a pessoa seja mais punida por aquilo. É lembrar sem ressentimentos, né? Sim, olha que interessante. Eu tô lendo um livro que chama Carta aos Pecadores. Pra quem escutou esses boom aí, é que hoje é dia de jogo da final, então tem a galera aí soltando fogos, vai ser tá? inevitável. Então, mas se atente na palavra, na mensagem, que é o ápice, né? Eu tô lendo o livro que chama Carta aos Pecadores, que é do Samuel Daniel Lopes e do Douglas Gonçalves, do Jesus Copes, né? E tem várias cartas a vários pecados. E uma desses pecados é o magoado. Carta ao magoado, né? E olha que interessante que diz assim, ó: certa vez me disseram que a mágoa é como uma flecha atirada contra o próprio coração, com a esperança de que doa naquele que magoou. Então é como uma flecha que você atira, que vai ao seu próprio coração, mas a intenção dessa flecha lançada é que atinja quem magoou você, quem te feriu, com quem feriu você, tá? Segundo parágrafo diz assim: eis uma verdade, a mágoa é mesmo uma flecha envenenada que aprisiona, corrói, constrange e enferma. Então aí a gente já talvez possa ter algumas respostas da nossa pergunta, né? Quando a gente não tem um coração perdoador, nós temos um coração aprisionado, corroído, constrangido e enfermo. Um coração doente.
E não só um coração, Pablo. Estudando sobre o perdão, há muitos estudos de psicólogos, de médicos, que mostram que a falta do perdão, guardar o rancor por alguém, viver cheio de mágoas, pode causar danos físicos e psíquicos pra gente. Ou seja, isso afeta diretamente a nossa saúde enquanto corpo carnal, esqueleto, né? E eu descobri um negócio que é muito mais perigoso, que depois a gente vai entrar, que eu trouxe de Hebreus. Que Paulo diz sobre raiz de amargura. O que ela causa a raiz de amargura? Então, vamos lá, voltando só. Então, é uma flecha envenenada que aprisiona, corrói, constrange e enferma. Desprezar o poder destrutivo de cultivar uma mágoa é um perigo, é uma perigosa inocência, pois enquanto o magoado remói sentimentos não vencidos, muitas vezes vindo de um passado distante, se torna cego e irracional. E o ofensor, por sua vez, de livre consciência, dorme o sono dos justos. Então, muitas vezes, quando nós sentimos mágoa de alguém ou algo, né, isso está afetando somente a nós. E esse cultivo dessa mágoa se chama raiz de amargura, que Paulo vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 12. Vou aqui abrir pelo celular, que é um pouquinho mais rápido, né? Então, Hebreus capítulo 12... a partir do versículo 14. Cadê Hebreus? Hebreus 12, 14. Ó. Paulo diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó, que interessante que ele fala. Seguir a paz com todos, que é o primeiro ponto. Quando nós tentamos seguir a paz com todos, nós tentamos ter uma vida ali sem brigas, que a falta da paz com outras pessoas é o que traz a briga, e a briga gera talvez o ato de perdoar, né? A briga, a guerra, as picuinhas faz com que tenha que haver o ato de perdoar, correto? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. Olha que perigo, hein? Vou ler de novo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e ela muitos a contaminem, ou se contaminem. Ó que interessante. Ó que interessante e perigoso. Quando você tem um coração com raiz de amargura, magoado, você tem um coração extremamente machucado e extremamente perigoso. Por quê? A Bíblia diz, no versículo 15, assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Você ter um coração que não libera o perdão, você está privando o seu coração da graça de Deus. E o que nos salva hoje? A graça de Deus. A graça. E olha que interessante, porque eu peguei um texto, eu não li essa parte de Hebreus, mas lá em Mateus 6, 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Porque você vai ser privado da graça de Deus. E hoje o que faz a gente ter esse contato com o Senhor, de poder orar a Ele, pedindo que Ele perdoe os nossos pecados, é a graça. Sim. Se o seu coração te priva da graça de Deus devido à mágoa, a um perdão não liberado a uma pessoa, você está sendo privado da salvação. E não é o Senhor que está te privando. É a raiz cultivada no seu coração que está te privando da graça de Deus. E ela não contamina só você. Ela pode contaminar outras pessoas. É a famosa história da laranja podre, né? Olha na segunda parte, né? Na parte B. E de que nenhuma raiz de amargura
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Vai perturbar primeiro você. E ela muitos se contaminam. Então, por quê? Porque você tá com o coração amargurado. E a palavra de Deus diz que o nosso coração fala, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se você tem um coração amargurado, com raiva de alguém, de alguma coisa, você vai ficar falando pra outra pessoa, mano. Essa pessoa é ruim, essa pessoa é ruim. E talvez essa pessoa, você vai estar plantando na vida dela isso. E talvez raízes de amargura possam também crescer, né? Naquele coração que não tinha nada a ver com o problema, né? Só que eu acho mais interessante é que toda raiz ela é plantada. Então é um ato seu escolher plantar a raiz de amargura ou não. Sim. E pra mim, o perdão está diretamente ligado a aprender a amar, Pablo. E não amar como a gente humanamente ama. O amor que Cristo disse quando ele... antes da sua ascensão, né? Um novo mandamento, a gente já falou disso aqui, né? Um novo mandamento vos dou. Amar uns aos outros como eu vos amei. Porque lá em Provérbios 10:12 diz assim: o ódio desperta velhas brigas, mas o amor ignora os insultos. E um coração perdoador é um coração que releva os insultos. Deixa de se magoar e não quer que o outro seja punido por aquilo, né? Então a gente precisa amar como Cristo amou, olhar para o outro com um olhar de amor, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, né? Porque para eu te perdoar, eu tenho que olhar de outros pontos de vista. Eu tenho que olhar talvez do seu ponto de vista. Ah, será que o Pablo fez isso porque naquele momento para ele parecia banal, ou porque ele estava num mau dia, ou porque ele não tinha noção do que ia causar em mim? Então a gente precisa ter esse amor, né? O amor que vem de Deus pro nosso coração, para com a vida das pessoas. Só através disso é possível ter um coração perdoador. Né? E para mim o maior ensinamento de perdão assim da Bíblia, não de alguém perdoando alguém, mas um exemplo que é Jesus quem dá para um cara que a gente já falou aqui, né? Pedro, que era um cara impossível, sanguíneo. E aí, lá em Mateus 18, 21 e 22, ele está conversando com Jesus. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E é muito doido isso, porque quem nunca, né, falou assim: ah, não, agora eu não quero mais falar. Quantas vezes eu já desculpei essa pessoa, já perdoei, e ela continua na imaturidade fazendo a mesma coisa. E aí Jesus aqui fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Eu não sei nem quanto que dá 70 vezes 7 na calculadora, mas deve ser algo impossível de se fazer num dia, né? A pessoa teria que errar muito com a gente pra gente fazer isso. Mas são nas mínimas coisas, assim. A gente acha que o perdão tá ligado a coisas grandes, mas 490 vezes. No dia. Mas eu e acredito pessoa que são... por pessoa. Se for pessoa diferente, Sim. É a mesma contagem. Porque ele pergunta aqui, ó, meu irmão pecar contra mim, né? E eu acho que são nas mínimas coisas, porque a mágoa também, às vezes nós vamos cultivando pequenas gotinhas e em algum momento ela transborda. Nem sempre é algo que acontece ali que te fere de forma brutal. Às vezes você convive com uma pessoa no dia a dia e ela vai cometendo pequenas atitudes, enquanto você não verbalizar isso e não perdoá-la, porque o perdão está no falar também. Olha, você me machucou, mas eu estou te perdoando. Sim, e realmente até acontece com pequenos fragmentos, né? E só que esses fragmentos é realmente cultivado, né? Eu tava lendo, eu falei, cara, o perdão e até mesmo a raiz de amargura, ela pode ser exemplificado como uma planta. Sim. Quando você cultiva a planta, você dá água, você dá adubo, você cuida dela, poda, ela vai crescer e vai se tornar algo bonito. E a raiz de amargura, a falta do perdão, ele também é cultivado. Só que aí vai de como você tem cultivado ele. Será que você tem adubado? Tá E adubando como? Falando
Cheio de mal do pestes outro, lá no negócio. Trazendo mais picuinha, remoendo algo que foi há muito tempo passado, né? Então, se você cultivar, isso vai se tornar algo muito grande na sua vida. Sim. E pode trazer prejuízos de salvação até, né? E hoje é até interessante, né, que realmente a sociedade hoje tem ficado muito assim. Pelo menos que eu tenho percebido, né, eu, Pablo. Hoje lá na onde eu trabalho, tem um calendário a ser seguido, né? E tinha algo proposto para o dia de amanhã e foi mudado, né? E aí eu meio que tava num momento meio de observação, né? Que eu tava estudando a palavra de tarde, fui pra escola meio de tarde pra noite, né? E, cara, a galera com muita raiva, né? Com muita raiva. Não, mas não podia mudar, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui pra minha sala, né? Aí dei minha aula, depois eu fui falar com outro professor. Aí o professor pegou e falou assim pra mim, né? Cara, você viu que a galera ficou brava, tal, do que aconteceu? Eu falei, pô, eu vi, cara. Ela falou, mano, o pessoal só consegue enxergar o pior das coisas. Não consegue ter um olhar bom, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Cara, mudou o negócio? Mas, pô, pensa no lado bom. Vai pra outra semana. Na outra semana a gente tem feriado, tem paralisação das eleições. Então, cara, foi melhor, porque vai ficar pra outra semana vai passar mais rápido, a gente só vai precisar trabalhar segunda e terça. Então talvez é isso que falta em nós ser cultivado. Quando a gente cultiva raízes de amargura, que na verdade é a raiva, a tristeza, o remorso, o rancor, cara, isso vai trazer pra nós malefícios à nossa saúde. E eu vendo assim, eu falei, mas cara, como que eu preciso matar essa raiz de amargura? Diferente da planta que precisa da luz para crescer, a raiz de amargura, a raiz de amargura, para ela não crescer, ela precisa da luz. Porque na parábola do semeador, fala que uma das sementes caiu em pedregulho e veio a luz e secou, e ela não plantou. Mas na parábola é num outro sentido ruim. Mas para a raiz de amargura é necessário a luz do Senhor para que venha, caia ao seu coração e seque essa raiz e ela morra. E como que eu faço isso? Ao invés de eu falar mal do outro, de eu ficar remoendo as coisas do passado, eu paro de falar mal do outro, eu paro de viver o passado, eu peço que Cristo, igual os discípulos fizeram, Senhor, me acrescente fé. Me acrescente fé. Lá em Mateus, no versículo 17, do 1 ao 3, diz assim, ó. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, as 7 vezes volte a você e disse, eu estou arrependido, perdoe-lhe. Os discípulos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. Porque é difícil, né? Os discípulos eram humanos. A gente não tá falando de algo fácil aqui, né? A gente tá falando de algo extremamente difícil. E é muito doido, porque assim, isso me lembra de o nosso pastor, ele costuma falar, né? Tem gente que remói tanto ali alguma coisa, que você pergunta pra pessoa, parece que a pessoa acabou de viver. Aí você pergunta pra pessoa, quanto tempo isso aconteceu? 20 anos atrás. Uhum. Não foi uma dor que fizeram contra a pessoa ontem. Ela tá há 20 anos remoendo aquilo e ela não consegue perdoar quem fez o mal ou o que ela entendeu como mal. A vida dela não vai pra frente porque ela vive estagnada ali, como um carro patinando na lama, né? Sim. E ela é amargurada. E isso me lembra de uma historinha que eu ouvi numa pregação também uma vez. Um casal queria separar.
E aí um dia, aí eles foram no advogado pra separar, não sei o quê. Aí a mulher falou assim, eu só queria 30 dias antes do divórcio. Porque a mulher ainda amava o homem, mas o homem não a amava mais. E ela falou assim pra ele, durante esses 30 dias, eu quero que você me carregue na cama, até a cama, toda noite. E ele, por quê? Ela, não importa, eu só quero que você me carregue toda noite. E aí ele começou a carregar a mulher. Uhum. Nos primeiros dias, ele nem olhava pra ela. Ele só pegava ela no colo e levava ela até a cama. E aí, na metade do caminho, ele já olhava pra ela. No final daqueles 30 dias, eles conversavam no caminho da sala até a cama, enquanto ele carregava ela no colo. E aí, quando chegou naqueles 30 dias, ele percebeu que ele amava aquela mulher. E que, na verdade, ele deixou ela se tornar uma desconhecida. E ele não precisou perdoar nem nada. Mas por que eu tô falando isso? Porque a Bíblia diz que nós devemos orar por quem nós nos sentimos feridos, para que nós consigamos perdoá-los. E eu entendo que isso é no sentido de assim, cara, Deus, quando a gente ora, a gente tá conversando com o nosso Pai. E numa conversa a gente vai falar o que a gente sente. E acho que a gente vai lembrar de falar também, Pai, me ajuda a perdoar essa pessoa, porque ela fez isso, mas ela é uma pessoa boa. Ela também faz isso de bom, ela faz isso de bom. Então, a gente começa a trazer a memória... Tem um olhar diferente. Que na balança essa pessoa é muito melhor do que aquele erro que ela cometeu, né? E a gente consegue perdoar ela. Então, o olhar o copo meio cheio pode mudar a nossa visão quanto a uma mágoa, né? Lá em... Isso da oração tá em Mateus 6... Não, desculpa, Marcos 11, 25. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que seu Pai nos céus perdoe os seus pecados. E eu acho que esse é o maior motivo, assim, de tudo. Cara, por que eu tenho que perdoar? Porque nós fomos perdoados. Perdoar também, ele entra num ato de misericórdia, né? Sim. Muito interessante isso, né? Porque nós falamos sobre graça. E são coisas diferentes, né? Graça é receber aquilo que nós não merecemos. Uhum. E misericórdia é não receber o que merecemos. Tipo assim, pelas minhas atitudes, talvez eu merecesse um castigo. Mas Deus é misericordioso, então Ele não me dá o que eu de fato mereço. Que é a graça. Não, a graça é dar o que eu não mereço. Não mereço. Ele me dá muito mais do que eu mereço, na verdade. Uhum. E a misericórdia é não dar o que eu de fato merecia. Eu merecia ser castigado, entendi. Mas ele não me dá um castigo. Ele me perdoa, ele esquece disso. É justamente isso a misericórdia, né? E é por isso, cara, nós somos perdoados todos os dias. Nós vivemos uma vida pecando e tentando melhorar, e Deus nos perdoa e abre os braços e diz, eu ainda estou aqui, filho. Então por que perdoar? Porque nós fomos perdoados por Deus. Ele foi misericordioso conosco. Ele não nos dá todos os dias aquilo que nós merecemos. E olha que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. É isso. Todo dia ele fala, tá merecendo um castigo hoje, mas vou deixar passar. Sacaneou, hein, cara, mas vou deixar passar. E por que não? Por que a gente não olha com esse olhar pro outro se a gente se diz imitador de Cristo? Cara, é muito difícil, né? E a gente vê o quanto nós somos humanos e dependemos literalmente da graça do Senhor, das misericórdias do Senhor. Porque às vezes a gente pede tanta misericórdia pra Deus, mas no simples fato não, mas na hora de sermos misericordiosos com outras pessoas, de perdoar, né, nós não conseguimos. E acho que isso entra muito naquele texto que diz, como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. E é justamente isso, né? Como você quer as misericórdias de Deus sobre a sua vida se você não tem misericórdia pela vida do seu próximo? O cara que tá ali, que você consegue olhar, que você provavelmente em algum momento caminhou junto, porque as pessoas que não nos ferem não são pessoas distantes. Quando uma pessoa que não conhece a nossa vida fala algo, aquilo não nos machuca. Nós somos machucados por quem a gente cria expectativa, porque a gente tem um laço afetivo, seja ele qual for. Então, se eu caminho com essa pessoa e eu não consigo amá-la a ponto de perdoá-la, como eu acho
que eu amo a Deus? E como eu quero a misericórdia de Deus se eu não tenho misericórdia pela vida das pessoas? Eu acho que é tão bom você viver em paz, né? Você viver em paz. Você conseguir dormir à noite, colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz, sabendo que o seu coração está em paz. Né? Agora, quando você tem um coração... Acredito que todo mundo aqui que esteja ouvindo já sentiu mágoa de alguma coisa, né? Ou ficou com raiva há muito tempo. Cara, é muito ruim. É muito ruim, é realmente como se fosse algo que tá ali te machucando, te apertando, te aprisionando, como o livro descreveu, né? Algo que aprisiona, né? E quando resolve, é estabelecida ali a paz do Senhor, parece que é algo que liberta, assim, a alma. Sim. E pessoas que não perdoam são pessoas literalmente com a vida estagnada, porque a pessoa dá tanta atenção para aquela mágoa, para aquela dor, ela cultiva aquilo, né, como você falou da planta, ela alimenta aquilo todo dia, que ela se esquece de cuidar das outras áreas da sua vida. E aí isso afasta a pessoa de Deus. Automaticamente ela é afastada de Deus, porque existe uma quebra de relacionamento. Ela não tem cabeça nem mais para se relacionar com Deus, e isso adoece a mente dela. Então, olha o tanto de prejuízos que isso pode nos causar, né? Então, sim, perdoar é ter uma mente saudável, né? Cara, quando eu li quando eu tava lendo, né, pra trazer pra vocês, que ela pode te afastar da graça de Deus. Aí também eu li esse outro que você falou, que se nós não perdoarmos, Deus também não vai nos perdoar, que também é um afastamento da graça, se você for parar pra pensar. Você já pensou que você pode não ir pro céu, não ter a vida eterna? E tem um outro texto também, que Deus tá falando aos discípulos, e no começo ele diz, tomem cuidado. Aquilo que você precisa tomar cuidado é algo perigoso. Sim. Então, cara, você não ter um coração perdoador e não perdoar é algo extremamente perigoso e que nós precisamos realmente tomar cuidado. E eu acho que perdoar é libertador. Quando a gente consegue fazer isso, há esse desprendimento, isso é libertador. É como se tivessem colocado uma pilha de blocos nas costas de quem não perdoa, né? E aí, quando você perdoa, isso é derrubado. Uhum. E eu acho que o perdão está muito relacionado também ao diálogo. A Bíblia fala sobre confessar os pecados uns aos outros, né? E acho que o perdão é isso. É olhar para você e falar assim, cara, você me feriu, mas eu quero seguir adiante sem que eu lembre disso sofrendo. Uhum. Eu quero entender o seu lado, eu quero olhar da sua visão, da sua ótica, para saber o porquê isso aconteceu, e eu te perdoo. E Deus me perdoe ele também, né? É justamente isso. Então, eu acho que ter um coração perdoador é trabalhar para que isso aconteça. Não é algo que é natural também. Como eu disse no começo, a natureza humana não é propensa ao perdão. Nós somos propensos ao rancor. Pecado, né? Mas nós temos que trabalhar para ter essa mente saudável. Trabalhar para conseguir perdoar com facilidade. E acredito também que nós precisamos ser mais tolerantes. Quando nós nos tornamos mais tolerantes, nós temos menos coisas para perdoar. Literalmente, às vezes nós nos estressamos com pequenas coisas, né? Às vezes a gente torna o nosso dia tão estressante se você for parar depois no dia e pensar pelo que era, você vai falar, mas se eu tivesse feito de outra forma, se eu tivesse deixado passar, se eu não tivesse ligado, né? Então, realmente nós precisamos mudar o nosso olhar, mudar o nosso coração, pedir um coração de amor, um coração de misericórdia ao Senhor. E como os discípulos falou, Senhor, então aumenta a nossa fé. É isso. Cara, aumente a nossa fé. E tudo termina em Jesus, né? Peça que Jesus acrescente em seu coração mais fé, mude seu coração de pedra para um coração de carne, né, humano, e que ele possa encher o seu coração das coisas dele, e que você, ao invés de falar mal, de reclamar, de ter rancor, que você venha apenas trazendo em seus lábios palavras aí abençoadoras, né, de bênção, de coisas boas. Sim, e que a gente possa aprender com Jesus a perdoar 70 vezes 7, né? Parece muita coisa para um dia, mas
se essa ocasião chegar para você, que você esteja preparado para isso. E a gente volta ao ponto-chave, que é relacionamento com Deus, né? A nossa vida precisa ser baseada num relacionamento. Se a gente é afastado desse relacionamento, o nosso coração volta para a propensão humana de não perdoar. Nós nos esquecemos do quanto isso é importante e a gente é afastado da graça e da misericórdia de Deus. Então, não perdoar faz mal pra gente. E a nossa mente é que não deixa de ser saudável, não a do outro, né? Amém, amém. Galera, é isso. Espero que essa palavra possa trazer reflexões à sua vida, né? Cara, falta de perdão te afasta da graça de Deus. Então, que você possa pensar nisso, cara. Se você hoje não consegue liberar o perdão a alguém, pede que peça primeiro perdão ao Senhor e peça para que Ele vá mudando aí o seu coração, vai tirando todas as raízes de amargura. E Ele pode fazer isso, Ele é misericordioso, as misericórdias dele se renovam a cada dia e Ele vai te ajudar. Amém? Amém. É isso aí. Lembrando, só reforçando, né, que é muito importante pra gente, pra que o nosso canal cresça, que a palavra chegue a outras pessoas. Então, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, curte, deixa o like, comenta, tá bom? E aquele desafio que a gente sempre faz, né? Manda o link pra um amigo, cara. E já manda assim, ó, ouça e mande pra alguém. Se cada um mandar pra uma pessoa, eu tenho certeza que a palavra vai alcançar Faz muitos uma corrente, corações. lembra as correntes de WhatsApp? As correntes do Orkut. Então, eu tenho certeza que se cada um compartilhar com uma pessoa, a palavra vai chegar em muitos corações, né? Muito obrigada por estarem aqui mais um dia, noite, tarde, não sei que hora que vocês estão ouvindo. E caminhando com a gente nisso, né? Amém. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.